Eu saúdo a todos na paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Que bom estar novamente com os irmãos para mais um estudo bíblico, um estudo da Palavra de Deus. E eu quero falar hoje sobre a doença. Uma doença que vem atingindo muito a raça humana e que é a doença da nossa alma. Mas, para ilustrar melhor, eu vou utilizar um texto bíblico que fala sobre um homem com uma doença carnal. E essa leitura nós vamos encontrar em 2 Reis, no capítulo 5, do versículo 1 ao 14. Fala sobre Naamã. E a Santa Palavra fala desta maneira. Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era grande homem diante do seu senhor, de muito conceito, porque por ele o Senhor dera vitória à Síria. Era ele herói da guerra, porém leproso. Saíram tropas da Síria e da terra de Israel e levaram cativa uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. Disse ela à sua senhora: tomara o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Então foi Naamã e disse ao seu senhor: assim e assim falou a jovem que é da terra de Israel. Respondeu o rei da Síria: vai, anda, e enviarei uma carta ao rei de Israel. Ele partiu e levou consigo 10 talentos de prata, 6.000 siclos de ouro e 10 vestes festivas. Levou também ao rei de Israel a carta que dizia: logo, em chegando a ti esta carta, saberás que eu te enviei Naamã, meu servo, para que cures da sua lepra. Tendo lido o rei de Israel a carta, rasgou suas vestes e disse: acaso sou Deus com o poder de tirar a vida ou dá-la, para que este envie a mim um homem para que o cura da lepra? Notai, pois, e vede que procura um pretexto para romper comigo. Ouvindo, porém, Eliseu, homem de Deus, que o rei de Israel rasgara as suas vestes, mandou dizer ao rei: por que rasgastes tuas vestes? Deixa ouvir a mim, e saberá que há profeta em Israel. Veio, pois, Naamã com os seus carros e cavalos e parou na porta da casa de Eliseu. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro dizendo: vai, lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne será restaurada e ficarás limpo. Naamã, porém, muito indignado, se foi, dizendo: pensava eu que ele sairia a ter comigo, por-se-ia de pé, invocaria o nome do Senhor seu Deus, moveria a mão sobre o lugar da lepra e a restauraria ao leproso. Não são, porventuras, Abana e Farfar, rios de Damasco, melhores que todas as águas de Israel? Não poderia eu lavar-me neles e ficar limpo? E voltou-se e se foi com indignação. Então se chegaram a eles os seus oficiais e lhe disseram: meu pai, se te houvesse dito o profeta alguma coisa difícil, acaso não farias? Quanto mais, já que apenas te disse: lava-te e ficarás limpo. Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus. E a sua carne se tornou como a carne de uma criança e ficou limpo. Glória a Deus. Amados irmãos, caros ouvintes, a lepra é uma doença contagiosa e, apesar dela ser uma doença de pele, ela é transmitida de humano para humano pela secreção respiratória. E o primeiro sintoma é o aparecimento de manchas brancas, embranquiçadas naquela pele onde
essa doença está ocorrendo. E diminui também a sensibilidade da pessoa na dor, ou até mesmo na temperatura, naquela área que está sendo manifestada. E até mesmo atrofia os músculos, muitas vezes perdendo os dedos, orelha, nariz. E apesar de ser uma doença onde essas feridas fedem muito, são horripilantes, né? O contato através do toque de uma pessoa para outra não representa um alto risco de transmissão. E na leitura que acabamos de fazer, nós podemos ver que no versículo 1, que o portador da doença era um grande homem. Ele era um homem muito respeitado, tinha livrado o seu país, era um grande general, era um herói de guerra. Porém, tinha esse problema, ele estava leproso. Então aqui, um grande homem, uma doença incurável para aquela época. Então, Naamã, sendo rico, Naamã teria recorrido aos melhores médicos, mas sempre em vão, porque ainda não existia o remédio para a lepra. Como hoje ainda não tem remédio comprovado para essas doenças atuais que nós estamos sofrendo. E na ciência humana há limite, mas aos poucos esses limites vão sendo rompidos, vão sendo aprimorados, e é com a graça de Deus. Então aquele homem, ele se achava numa condição muito triste. Até mesmo as pessoas que seriam mais pobres da época, eles não trocariam a saúde por toda aquela fortuna que Naamã tinha. Naquela época, entre os judeus, uma pessoa que era leprosa era considerada imunda. E imundo tinha que ser separado. Em Levíticos, se vocês querem anotar, anotem aí, em Levíticos, no capítulo 13, versículo 2 e 3, e lá em frente, no versículo 45 e 46, lá fala que quando um homem tiver a suspeita de lepra, ele deveria se apresentar para o sacerdote. E se fosse comprovado que era lepra, a pessoa era declarada imunda. E as vestes daquele leproso era rasgada, provavelmente era queimada, e o leproso teria que morar separado, tinha que ser isolado, fora da cidade. E isso aí nos lembra muito bem esse momento que nós estamos vivendo agora, com essas doenças atuais que surgiram. Mas o meu objetivo de hoje não é falar de doenças, desse tipo de doença, da doença carnal. Eu quero falar da doença da alma. Porém, eu preciso falar um pouco sobre este assunto para que os irmãos entendam a gravidade da doença da alma. Então, nós podemos ver que a pessoa era separada da família, separada da sociedade, separada até mesmo da religião. E em Números capítulo 5, no versículo 1 e 2, Deus fala para Moisés para lançar fora do arraial todo leproso. Era para separar os imundos. Mas o leproso Naamã, ele não era um israelita, ele era da Síria. E as leis daquele país eram diferentes. E apesar de Naamã ser de outro país, assim mesmo para Naamã surge um raio de luz em sua casa. E podemos ver então, no versículo 2 e 4 do texto que lemos, que na casa de Naamã tinha uma menina israelita aos seus trabalhos. E ali essa menina, ela mesmo sendo escrava, ela testifica as coisas de Deus. Ela fala: em Samaria está a cura. Então, Naamã, diante daquela situação deplorável que se encontrava, então ele corre o risco e vai até o rei e faz a sua solicitação.
Vejamos, uma menina escrava dá uma informação para Naamã, e o rei da Síria, também se interessa pelo caso. Não somente, então, surgiu uma oportunidade para Naamã, como também surgiu apoio para Naamã. E no versículo 5 da leitura, o rei da Síria envia então uma carta, a carta para o rei de Israel, para que Naamã seja curado. E Naamã, por sua vez, leva consigo presentes, ouro, prata. Naamã tinha gratidão pela bênção que ele ia receber. Mas as coisas divinas não se resolvem através de uma simples canetada de um poderoso da terra. Não se resolve com presentes de corrupção. Deus quer de nós a santificação. E então nós podemos ver no versículo 6 e 7 que o rei de Israel ele fica totalmente alarmado. O rei sente-se acuado, rasga suas vestes, e apesar de Israel naquela época também já estar corrompido, mas o rei ainda teve temor a Deus e rasga suas vestes. E rasgar as vestes era sinal de tristeza, sinal de vergonha. Podemos ver no versículo 8 que surge mais um raio de luz para a cura de Naamã, a intercessão de Eliseu. E no versículo então 8, Eliseu ele manda falar para o rei. E ele fala assim: por que rasgaste as tuas vestes? Deixa eu vir a mim e saberás que há profeta em Israel. Então, Eliseu manda chamar Naamã. Mas Eliseu, na hora que Naamã chega, nem sai de sua casa para atender esta pessoa. Manda um auxiliar atender e manda uma ordem simples. Vai e se lava 7 vezes no Jordão e a tua pele será restaurada, será curada. Então observamos aqui que as coisas de Deus são simples. Naamã achava que sua cura seria diferente. Naamã, ele provavelmente não achava que seria tão fácil assim. Ele achou fácil demais. E no versículo 11 nós podemos ver que Naamã fica, então, indignado com a simplicidade. Naamã tinha viajado desde Arã até Samaria, 150 quilômetros aproximadamente. Naamã achava que o profeta iria sair, ia fazer um ritual para curar ele. E no versículo 11, então, Naamã fala assim: certamente ele sairá, pôr-se-á em pé, invocará o nome do Senhor Deus e passará as suas mãos sobre o lugar e restaurará o leproso. Glória a Deus. Naamã, ele revela aqui um pouco de orgulho e falta de fé com a obediência espiritual. E quer dar opinião nas coisas de Deus. Muitas vezes nós também queremos dar opiniões nas coisas de Deus. Nós queremos modificar. E ele fala que os rios de Damasco são melhores que todas as águas de Israel. Poderia eu me lavar lá. Mas podemos ver no versículo 13 e 14 que através dos servos de Naamã, dos seus oficiais, então surge novamente um raio de luz para a cura de Naamã. E Naamã tinha então uma fé oscilante, como nós também temos essa fé oscilante. Ora nós estamos bem, ora nós não estamos. Então, com incentivo dos auxiliares, Naamã, então ele consegue se restituir àquela fé. E esta fé, Naamã provou pela sua obediência. Naamã ficou completamente curado. E havia muitos leprosos naquela época em Israel, mas o curado foi um sírio. E Jesus lembrou lá em Lucas capítulo 4, versículo 27, Jesus lembrou dessa passagem. E ele falou assim: e muitos leprosos havia em Israel no tempo do profeta Eliseu, e nenhum deles foi purificado, senão Naamã, o sírio.
Vejamos aqui que a fé desse homem, quando ele entrou na água, a fé desse homem realmente era grande. Ele obedeceu. Ele obedeceu mais que todos os outros leprosos que tinha em Israel. Então, meu caro irmão, meu caro ouvinte, eu creio que você já começou a entender onde que eu quero chegar com esse estudo. Existem pecados que podem ser comparados com a lepra. Uma doença que se instala na alma. Um pecado vivo, impregnado na nossa sociedade atual. Então, esse pecado pode ser comparado até mesmo com a lepra. Assim, perdendo-se a sensibilidade, as pessoas não têm mais sensibilidade. Principalmente quando se fala da dor dos outros, das outras pessoas. Esse pecado, ele afeta até a nossa memória muitas vezes. Afeta a vontade, a nossa consciência, o coração, e que afetam até mesmo a nossa alma. E toda a humanidade de hoje, de alguma maneira, está contaminada. Eu pergunto para você, meu caro ouvinte, como que está a tua situação? Em Isaías, no capítulo 64, versículo 6, a palavra fala assim: mas todos nós somos como imundos, e todas as nossas justiças como trapo de imundícia, e todos nós murchamos como a folha, e as nossas iniquidades como um vento nos arrebatam. Misericórdia. Volto um pouco atrás, em Isaías, no capítulo 1, versículo 5 e 6, onde Isaías fala que toda a cabeça está enferma, todo o coração está fraco. Ele fala que desde a planta dos pés até a cabeça não há nele coisa sã. E Jeremias nos lembra, no capítulo 17, versículo 9, ele nos lembra, ele fala da seguinte maneira: enganoso é o coração mais do que todas as coisas, e perverso, quem o conhecerá? Nós estamos contaminados, estamos separados de Deus. Nosso coração, ele é um coração enganoso, ele nos engana. Muitas vezes nosso coração é perverso contra nós. E Paulo, aos Romanos, ele fala lá no capítulo 3, versículo 23, ele fala assim: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Misericórdia, onde que nós estamos? Então, amados irmãos, na ciência ou na nossa moral humana, não há cura. Não há cura dessa lepra da alma. É somente em Jesus que nós podemos encontrar. Em 1 João, capítulo 1, no versículo 7, João fala: mas se andares na luz, como ele na luz está, temos comunhão um com os outros, e o sangue de Cristo, seu Filho, nos purifica de todos os pecados. Glória a Deus. Aqui está o nosso caminho, aqui está o nosso remédio, o remédio para a doença da alma. Muitos, ainda como Naamã, preferem rituais, procuram rituais para ser libertos. Acham que os meios deixados por Jesus são meios muito fáceis, são meios muito fraquinhos para curar a lepra. E se vão procurar outra cura, vão procurar outros rios. Então, nós devemos então lembrar que nós não vivemos mais naquelas regras antigas, mas sim, nós vivemos pela graça de Jesus. A doença da alma não cura com riquezas, com as glórias, com as pompas. Não adianta você querer fazer boas obras, jejum, rituais, penitências, até romarias, e muito menos você vai encontrar a cura nos prazeres. O remédio seguro e eficaz é você andar na luz, é andar com Jesus, é obedecer a palavra de Deus, obedecer o que o profeta falou: vai e se lava no Rio Jordão. Então, obedeça o que Jesus está falando para você. Nas riquezas, muitos de nós caímos na tentação.
É nas riquezas que nós entramos nas concupiscências, nas loucuras que tem no dia a dia. Nós nos afundamos cada vez mais, entramos na perdição, caímos na ruína. E as riquezas de Naamã não serviam para nada. O profeta não quis receber absolutamente nada de Naamã. Mas Naamã precisou se aquebrantar. Sem obediência a Deus, meus irmãos, não vai ter cura, não vai ter limpeza espiritual. As riquezas para Deus é somente vaidade, pura vaidade. E o profeta sabia disso. O profeta tinha recebido os dons de graça. E de graça, ele sabia que de graça ele devia repassar. Ele deveria operar as maravilhas de Deus de graça. Não com as riquezas que Naamã estava querendo lhe dar. No livro de Eclesiastes, no capítulo 5, versículo 10, Salomão ele escreve assim: quem amar o dinheiro, jamais dele se fartará. E quem amar a abundância, nunca se fartará da renda. Também isso é vaidade. Aqueles que buscam a cura da alma, buscam nos prazeres ou nas próprias glórias, certamente não encontrarão. Em 1 João, no capítulo 2, versículo 15 e o versículo 17, João fala assim: não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. E o mundo passa, e a sua concupiscência. Mas aquele que faz a vontade de Deus permanecerá para sempre. Glória a Deus. Então, para aqueles que buscam a cura da alma, fazer boas obras, fazer penitência, fazer romaria, aqueles rituais pomposos, para esses, Samuel diz também, ele fala assim: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, como em que se obedeça à palavra do Senhor? Eis que o obedecer é melhor do que sacrificar. Isso está escrito lá em 1 Samuel, capítulo 15, versículo 22. Querido ouvinte, meu caro irmão, as riquezas, as glórias, as pompas, as nossas boas obras, as nossas penitências, as nossas romarias, são meios emprestados para a cura da alma, para a cura da lepra da alma. Em Jeremias, capítulo 2, versículo 13, também ele fala: porque o meu povo fez duas maldades. A mim me deixaram o manancial de águas vivas e cavaram cisternas rotas que não retêm água. Jesus é a fonte da verdade. Jesus é o poder para nos curar. E Isaías, ele já falava lá em 750 anos antes de Cristo. Isaías falou lá no capítulo 1, versículo 18: ainda que os vossos pecados sejam como escarlata, e eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a branca lã. Glória a Deus. É através de Jesus. Jesus é que nos perdoa, Jesus que nos transforma, Jesus que apaga nossos pecados, Jesus que nos liberta, que nos cura. E o próprio Jesus falou, lá em João, capítulo 4, versículo 14, ele fala assim: mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água que salte para a vida eterna. Então, meu amado irmão, temos que procurar Jesus. Também lá o profeta Zacarias, 520 anos antes de Cristo, ele já falava de uma provisão de Deus. Uma provisão de Deus sobre toda a humanidade, que é Jesus. E hoje essa provisão, esta fonte, está aberta para todos nós. Em Zacarias
no capítulo 13, versículo 1, ele fala assim: naquele dia haverá uma fonte aberta para a casa de Davi e para os habitantes de Jerusalém, para a purificação do pecado e da imundícia. Glória a Deus. Essa fonte é Jesus. Essa fonte, o sangue de Jesus derramado na cruz para apagar esta lepra da alma, para nos curar. E isso é gratuito. É gratuito para nós. Jesus já pagou. Em Isaías capítulo 55, no verso 1 e verso 3, fala assim: ó vós todos os que têm sede, vinde às águas. E os que não têm dinheiro, vinde, comprai e comei. Sim, vinde, comprai sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Versículo 3. Inclinai os vossos ouvidos e vinde a mim. Ouvi, e a vossa alma viverá. Porque convosco farei uma aliança perpétua, dando-vos as firmes beneficências de Davi. Não fique você sofrendo, meu irmão. Não fique sofrendo com essa alma impregnada de doença. Ela tem cura, sim. E a aplicação deste remédio é pela fé que você tem em Jesus. E Jesus diz, lá em João, no capítulo 8, versículo 36, portanto, se o Filho os libertar, vocês de fato serão livres. Então, meu amado irmão, minha amada irmã, não fica impressionado ou até mesmo indignado com a simplicidade que Deus opera. Jesus, ele opera dessa maneira. Ele opera para te libertar e é com facilidade, porque ele já pagou na cruz por você. Amém? Eu quero agradecer a você que participou mais uma vez nesse estudo e que Deus possa estar abençoando você cada vez mais e você crescendo cada vez mais na palavra de Deus. Que você possa estar cada vez mais na presença do Senhor, sendo curado, sendo libertado. Que você possa cada vez mais estar sendo santificado para que um dia nós possamos nos encontrar no reino de Deus. Glória a Deus. Vamos orar? Pai Santo, maravilhoso, te agradeço, Senhor Deus, profundamente, Pai, por este momento de estudo que Tu nos concedeste. Obrigado pela palavra que tem dado. Pai, eu te peço neste momento, visita todos os lares, onde essas pessoas escutaram, Senhor Deus. Envia Teu Santo Espírito, dê cura, dê libertação. Pai, mostre a verdade, cada vez mais a verdade a eles. Dê a eles, Senhor Deus, sabedoria, dê inteligência, capacidade, discernimento, de poderem viver na Tua Santa Palavra, Senhor Deus. Que essas pessoas possam viver em maravilhas na Sua presença. Pai, abençoe a cada um onde estiver, em nome de Jesus. E que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja convosco. Amém. Até a próxima oportunidade.